Novo Instituto Registrável da Legitimação Fundiária e da Certificação de Regularização Fundiária. Tá? A lei estipulou um marco temporal, ou seja, ela pode ser utilizada para aqueles assentamentos já consolidados até a data da publicação da MP que deu origem à Lei 3.465, de regularização fundiária. Né? Ou seja, a regularização fundiária, ela pretende solucionar aquelas questões já consolidadas. Ela não procura fazer regularizações para o futuro, de áreas que ainda serão ocupadas. Tá? É uma solução que, portanto, realmente enaltece o direito à moradia, sem descurar, mas atribuindo prevalência em face de questões ambientais. Tanto é que numa regularização fundiária nós não teremos o atendimento a todos os requisitos, por exemplo, de um parcelamento de solo da Lei 6766, como nós vamos verificar. Mas, de qualquer sorte, visa o quê? Regularizar situações consolidadas. Ela não serve para quê? Não serve para regularizar situações futuras. Tá? A questão da legitimação de posse, da Lei 11.977. A legitimação de posse ela não foi extinta, ela é também prevista na Lei 13.465, mas apenas para casos em que se entender que não é o caso de aplicação direta, né, do Instituto de Legitimação Fundiária. Nesse caso, é possível que seja atribuída a legitimação de posse. Tá? Não foi, portanto, extirpada do ordenamento jurídico o Instituto da Legitimação de Posse. E o documento, então, que vai conferir esse domínio pleno, tá? Que é a certidão de regularização fundiária, que é o documento final da REURB. É esse documento que é submetido a registro, no cartório de registro de imóveis. Tá? Como eu já disse, alguns pontos da Lei 3.465 têm sido questionados, né? A legalidade deles, e o principal é a questão da legitimação fundiária. Tá? A Lei 13.465 também tem outros pontos controversos, pois ela admite a alienação de bens públicos independentemente de desafetação, independentemente de autorização legislativa, independentemente de licitação e avaliação. A Lei 13.465 também prevê a regularização de áreas construídas independentemente de habite-se, tá? Que muitos consideram também muito temerário. Porque o habite-se, na realidade, é uma garantia de que aquela estrutura construída ela é sólida, ela é rígida. Tá? À medida que se admite a regularização de áreas construídas sem habite-se, você pode resolver um problema de moradia, mas você pode criar um problema de segurança, tá? Problema de saúde. Esse que talvez seja a questão. Tá? Muito bem, dito isso com relação à regularização fundiária, o nosso programa também prevê os procedimentos de alienação de imóveis e o direito de laje, tá? Esse novo direito real que foi criado, né, pela Lei 13.465. Apenas lembrando, como eu acabei de dizer, que a Lei 13.465 ela criou uma inovação ali no artigo 8, letra A, incluindo esse artigo 8º na Lei 13.240, e autoriza a alienação de bens públicos em determinadas situações específicas, independentemente de desafetação. Tá?
Até então, para se poder alienar bens públicos, essa desafetação seria imprescindível. Foi, portanto, uma inovação em nosso ordenamento jurídico. Né? Inovação criticada, aliás. Tá? A desafetação nada mais é do que retirar aquela destinação pública de um bem público, transformando de um bem de uso público em um bem dominical. De tal sorte, não é, que esse bem poderia, eventualmente, em determinadas situações, ser alienado, desde que, com autorização legislativa, não é, com avaliação prévia e mediante a desafetação realizada. Tudo isso, então, foi a modificação que a Lei 13.465 introduziu, não é, na Lei 13.240. A Lei 13.465 também permite aos ocupantes, não é, dessas áreas, eventualmente na REURB-E, a utilização de recursos do Fundo de Garantia para aquisição de bem público. Tá? Obviamente, que se nós estamos num regime de foro de um bem público e existe essa consolidação da propriedade em relação ao particular, não há que se falar em pagamento de qualquer taxa, quer seja taxa de ocupação ou laudêmio. Tá? Apenas uma observação. Muito bem, chegamos então ao direito de laje, uma nova espécie de direito real, que tem muitas características semelhantes ao direito de superfície, mas que o legislador achou por bem criar uma categoria própria, tá? Que é uma situação muito comum, que ocorre no Brasil, e o objetivo da criação desse novo direito real foi legitimar uma determinada situação onde havia efetivamente um vácuo normativo. Tá? Essa questão do direito de laje, sem a criação desse direito real, você não consegue solucionar por meio de condomínio edilício, você não consegue solucionar por meios tradicionais de aquisição de domínio. Tá? Por isso que foi criado esse direito de laje. Que nada mais é que uma unidade autônoma que é erigida sobre a propriedade de outrem, sem a existência de áreas comuns, ou seja, possuem acessos completamente independentes. Tá? E efetivamente, embora haja muitas semelhanças com o direito de superfície, o legislador entendeu por bem criar o direito de laje, mesmo porque no direito de laje, diferentemente do que ocorre no direito de superfície, nós temos a possibilidade de abertura de matrícula. Tá? Direito de superfície não. Direito de superfície é um registro realizado na matrícula-mãe. Uma distinção básica entre o direito de superfície e o direito de laje é que no direito de laje, essa acessão com individualidade, não é, com acesso próprio, ela terá uma matrícula própria. E essa matrícula própria, obviamente, confere dignidade àquele ocupante daquela área construída sobre a propriedade de outrem. Não é? Poderá alienar, poderá efetivamente obter um empréstimo bancário, não é? Por meio dessa propriedade que lhe é instituída por meio do direito de laje.
Para caracterizar, ela tem que ter um isolamento, tem que ter acesso independente. E a legislação permite a sua livre negociação. Tá?